Olá! Nessa videoaula mostraremos mais algumas instruções do conjunto de instruções do MIPS 32. As instruções usadas para a realização de operações aritméticas de ponto flutuante ou, de outra forma, as operações com números reais representados em binário de maneira sistemática. Maneira essa que será vista em detalhes na próxima videoaula. As instruções aritméticas de ponto flutuante não pertencem à arquitetura do conjunto de instruções do processador principal do MIPS 32. As instruções aritméticas de ponto flutuante são todas instruções do formato tipo F, e elas pertencem e são fisicamente implementadas em um coprocessador do MIPS 32, o coprocessador 1, C1. O coprocessador 1, C1, possui o seu próprio caminho de dados e sua própria unidade de controle. O caminho de dados do C1 possui um banco de registrador próprio para armazenar números reais em precisão simples, float, de 32 bits, e de precisão dupla, double, de 64 bits. Neste slide, observamos o detalhamento do banco de registradores do coprocessador 1. O banco de registradores de C1 possui 32 registradores de 32 bits para armazenar números na representação em ponto flutuante. São esses registradores $F0 até $F31. Os valores em dupla precisão são mantidos em pares de registradores de endereços contíguos. Exemplo, $F0 e $F1 juntos armazenam uma word de 64 bits. $F2 e $F3, outra word de 64 bits, e assim por diante. Os registradores usados em operações de dupla precisão só são os registradores pares. $F0, $F2, $F4 e assim por diante. Por que isso? Porque o registrador ímpar vizinho vai armazenar os 32 bits mais significativos do valor de dupla precisão, do valor double. Características específicas de cada um desses registradores, assim como o seu uso, podem ser vistos nessa tabela. Estude-os. As instruções aritméticas de ponto flutuante são instruções do formato tipo F. O detalhamento do formato F é mostrado na figura mostrada nesse slide. O formato tipo F possui um campo OP seguido de um campo identificador do coprocessador, campo COP, seguido de 3 registradores, endereço de 3 registradores, FS, FT, como operandos fontes, e FD como operando de destino, e um campo funct para determinar o código da operação aritmética. O valor do campo para instruções do tipo, o valor do campo OP para instruções do tipo F é igual a 17. Operações em precisão simples, float, o campo COP vai assumir o valor 16. Exemplos de instruções float: add.s, sub.s, div.s, neg.s, abs.s. .s que é de precisão simples. Operações em precisão dupla, o campo COP vai assumir o valor 17 em decimal. Exemplos de instruções double: add.d, add sub.d, div.d, neg.d, abs.d e etc. Na arquitetura do coprocessador 1, também existe mais uma variedade de instruções complementares e auxiliares às instruções aritméticas com números reais. Os primeiros tipos de instruções complementares são as instruções para comparação de números em ponto flutuante. Todas têm a letra C minúscula iniciando os seus mnemônicos. C significa compare. O mnemônico dessas instruções é composto por letras separadas por pontos. A instrução, por exemplo, C.ec.s
é uma instrução para realizar uma comparação de dois números em ponto flutuante de precisão simples, por isso aparece o S no final desse mnemônico. S representa precisão simples ou float. Se o conteúdo dos dois registradores comparados por essa instrução são iguais, o coprocessador 1 grava 1 ou marca o bit menos significativo do registrador fp-cond. Do contrário, grava 0. A letra D se refere das instruções para comparação, no final da comparação, se referem a operações de precisão dupla com variáveis double. Portanto, c.ec.d é uma instrução que faz a mesma coisa que a instrução c.ec.s, só que com dois pares de registradores. Instruções de salto ou desvio condicionais servem para testar o valor contido no registrador auxiliar fp-cond. BC1F é uma instrução cujo mnemônico significa branch if fp-cond is false. BC1T é uma outra instrução cujo mnemônico representa branch if fp-cond is true. Instruções de movimentação de dados, memória para registrador, loads and store e complementam as instruções auxiliares do coprocessador 1. São essas: load word C1, load store word C1. Dessa forma, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Até a próxima!